Ei, 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 ei. Já cheguei novamente, olha só. Para dar continuidade aqui ao que a gente está vendo em relação à cinética, faltou a gente falar um pouquinho dos gráficos, né? Como interpretar esses gráficos. Então vamos pegar uma reação aqui genérica, por exemplo, da produção de amônia. Eu tenho aqui o N2 gasoso reagindo com o H2 gasoso, produzindo em equilíbrio a amônia gasosa. A reação não está balanceada, eu preciso balancear. Portanto, eu tenho aqui, ó, 2N aqui, boto um 2 aqui e já sapeco. 2N. 2 vezes 3, 6, quantos H? 6H. Aqui eu já tenho 2, sapeco um 3, a minha equação está balanceada na seguinte proporção: 1 desse para 3 desse para 2 desse. Guarda essa proporção para a gente trabalhar aí a ideia dos gráficos. Bom, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que aparecem vários gráficos nessas questões e como que a gente pode trabalhar esses gráficos. Bom, o gráfico a maioria das vezes vai mostrar a variação de alguém, não é? Vamos colocar aqui, sei lá, a variação da quantidade de matéria, ou seja, aqui o número de mol, quantidade de matéria, N, tá? E aí, obviamente, pelo tempo. E esse tempo aí vamos colocar em segundos, por exemplo. Bom, o que eu posso pensar a respeito da minha reação? Vem comigo, ei, vem comigo, Delícia, olha só. Eu tenho a proporção de 1 para 3 para 2. Só que eu tenho aqui dois camaradas que são reagentes. Eles são reagentes. E se eles são reagentes, o que se espera que aconteça com um reagente na equação? Ele vai ser produzido ou ele vai sendo consumido? Se ele é reagente, ele tem que ser consumido. Se ele vai sendo consumido, eu vou diminuindo a quantidade dele ao longo do tempo. Portanto, um reagente é um camarada que vai ter um gráfico mais ou menos assim, ó, de diminuição ao longo do tempo. E, portanto, a velocidade média desse cara vai ser sempre negativa. Portanto, muitas vezes a gente trabalha com essa velocidade em módulo. Maravilha? Reagente tem velocidade negativa, está sendo consumido, diminui a concentração ao longo do tempo, vai ter um gráfico então descendo. Só que na reação nós temos ainda a produção de alguém. E esse camarada aqui agora é produto. E se ele é produto, a ideia é contrária à ideia dos reagentes. Se eu tenho aqui no meu reagente uma velocidade negativa, o produto está sendo formado. Portanto, a concentração dele aumenta ao longo do tempo. A concentração aumenta ao longo do tempo. E eu vou ter sempre uma velocidade positiva, que é uma velocidade de formação do material. Maravilha? Facinho aqui? Então, presta atenção na ideia do gráfico. Se você entender que essas velocidades têm que ter uma proporção com a ideia em mol, o que eu poderia pensar daqui é o seguinte, que a velocidade média desse processo seria a velocidade do N2 sobre 1, a velocidade do H2 sobre 3 e a velocidade do NH3 sobre 2. Essa, então, seria uma maneira de eu calcular a velocidade do processo. Vamos pegar essa proporção aqui, ó, de N2 para H2 e vamos olhar só para esse pedaço do gráfico. Se eu multiplicar cruzado aqui, eu vejo que a velocidade do H2 vezes 1 é igual à velocidade do N2 vezes 3. Portanto, um H2 vale 3N2. Olha para a proporção. Olha lá, ó. Um H2 vale 3N2. Esse cara tem que ser consumido de uma maneira que o hidrogênio seja 3 vezes mais rápido. Pela proporção, eu consigo olhar. Bom, se eu fosse fazer um gráfico para o N2 e para o H2, como é que eu poderia pensar? Vem comigo. Temos uma quantidade inicial deles, não é? Um deles vai ser consumido assim, ó. Beleza? Eu tenho uma pequena variação ao longo do tempo. O outro vai ser consumido assim, ó. Eu vou ter então uma grande variação ao longo do tempo. Qual dos dois aqui se relaciona ao H2? Quem variou muito ao longo do tempo? O H2 não teve que ser consumido 3 vezes mais? Portanto, o H2 seria esse camarada aqui. O nitrogênio não foi mais devagar, teve que ser consumido mais devagar, porque a proporção era 1.
portanto variou pouco ao longo do tempo. Esse camarada é o nosso N2. É óbvio que eu não vou ter a proporção direito, tinha que ser 1:3 aqui, eu só estou fazendo um esboço, mas para você entender como interpretar esse tipo de exercício. E o que eu tenho como produto, não é, que seria o meu NH3, o que eu teria como produto, então, é o aumento desse camarada ao longo do tempo. Eu teria, então, aqui o meu NH3. Quem está aumentando é produto, quem está diminuindo é reagente. Maravilha, moçada! Facinho demais? Pensa no gráfico, junta com a aula de velocidade e pode sapecar os exercícios até morrer. Precisar, tamo junto. É nóis, dá um beijinho. Ai, ai, ai.